Olá, vamos trabalhar hoje as funções da linguagem. Nos elementos da comunicação, nós temos um contexto, uma mensagem que é passada de um emissor para um receptor através de um canal utilizando um código. Muitas vezes pode haver um ruído. Você vai ser promovido. Ruído, meu Deus, vou ser demitido. Então vejam só, nos elementos de comunicação, nós temos 6 funções da linguagem. Roman Jakobson foi quem fez essa teoria sobre as funções da linguagem. Para haver comunicação, é necessário que todos os elementos da comunicação estejam presentes. É preciso que haja transmissão de uma mensagem por parte de um emissor e a recepção dessa mesma mensagem pelo receptor. A mensagem vai estar codificada com um código que seja do conhecimento dos interlocutores, ou seja, do emissor e do receptor, e deve ser transmitida num determinado contexto por um determinado canal. Quando eu tenho o contexto como aquilo de mais importante na comunicação, que eu vou ter a função referencial ou denotativa, também conhecida como informativa. O que é o principal nesse tipo de comunicação? Por exemplo, uma notícia. Na notícia, o que mais nos importa é o que aconteceu, não quem está contando, não para quem está sendo contado, não o meio de comunicação, nem se é em português ou em inglês, qual é o código, né? Mas sim o que aconteceu. Quando eu tenho a mensagem centrada em quem fala, ou seja, no emissor, eu vou estar trabalhando com a função emotiva ou expressiva. E normalmente esse tipo de comunicação é feita em primeira pessoa. Já quando eu tenho uma mensagem centrada em quem ouve, em quem recebe a comunicação, ou seja, no receptor, eu vou ter a chamada função apelativa ou conativa, que é própria, por exemplo, da propaganda. Quando eu tenho uma preocupação em como passar a mensagem, tenho a escolha de palavras, por exemplo, vou ter uma questão estética envolvida, eu vou estar trabalhando com a função poética, porque a mensagem em si é o mais importante. Quando eu tenho o meio sendo o principal motivo da comunicação, ou seja, o canal, eu vou estar trabalhando com a função fática. Por exemplo, nas saudações. As saudações são feitas para chamar a atenção dos demais para ver se aquele canal de comunicação está funcionando ou não. Num telefonema, por exemplo, quando você diz alô, alô, você está testando esse canal de comunicação. E com o que eu falo, ou seja, se a mensagem está sendo baseada no código, eu vou ter a chamada função metalinguística, que está presente, por exemplo, nos dicionários. Então, são as palavras explicando as próprias palavras. Muito bem. Vendo uma a uma essas funções. A função referencial, denotativa ou informativa. Nós já sabemos que o seu objetivo é informar sobre um assunto. Então, ela vai ter uma linguagem clara, objetiva, sempre vai ser baseada em fatos e em dados concretos. As suas características é impessoal, não vai apresentar a opinião do emissor, não tem subjetividade nem sentimentalismo, portanto, ela é objetiva, utiliza uma linguagem denotativa, terceira pessoa do discurso e orações estruturadas na ordem direta, né? Ou seja, sujeito, verbo e predicado. Onde se usa? Nas notícias de jornal, nos textos técnicos, nos artigos científicos, livros didáticos, documentos oficiais, correspondências comerciais. Já a função expressiva ou emotiva tem como objetivo transmitir as emoções e pensamentos, sentimentos do emissor. Por isso, ela é pessoal e subjetiva. Características. A mensagem conforme a visão do emissor. Sempre ela vai ser transmitida sob esse ponto de vista. Utiliza a primeira pessoa do discurso, eu, tem uma presença de interjeições que enfatizam o discurso e uma pontuação que acentua a entonação emotiva. Por exemplo, os pontos de exclamação e as reticências. Aonde que a gente usa? Nos poemas, nas cartas pessoais, nas memórias, nas autobiografias, nos depoimentos, nas entrevistas, nas músicas. E aí nós temos uma tirinha, né, do Calvin, onde ele diz: não posso acreditar, acabei de voltar para a escola e já tenho lições de casa. Eu tenho que escrever um parágrafo sobre o que eu fiz no verão.
um parágrafo inteiro. Eu nunca serei capaz de escrever tanto, não é justo como está ficando. Não muito bom. O que você fez além de ver TV? Na função apelativa ou conativa, o objetivo é influenciar, persuadir o destinatário, ou seja, o receptor. Existe um apelo para que a pessoa que recebe a mensagem faça alguma coisa, tenha um determinado comportamento ou atitude. Predomina verbos no imperativo, segunda ou terceira pessoa do discurso, o tu e o você, presença de vocativos que direcionam a mensagem, recorre a pontos de exclamação para enfatizar o discurso. Onde que se vê? Nas publicidades, propagandas, discursos políticos, sermões religiosos, livros de autoajuda, horóscopo. Né? E aí nós temos uma propaganda. Você envelhece, você morre, você prejudica. Você envelhece, este produto causa envelhecimento precoce. Você morre, este produto causa enfisema, câncer ou de pulmão e morte. Você prejudica a saúde até de quem não fuma ao consumir este produto. Então, é uma propaganda voltada para o não uso, mas é para que você tome uma atitude em relação a esse produto. Já a função poética tem como objetivo transmitir uma mensagem elaborada, que é formalmente estruturada, com palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. Então, a ênfase dada é a própria mensagem. As características têm importância o ritmo, a melodia, a sonoridade das palavras, se procura o que é belo e inovador, valoriza o sentido conotativo das palavras e é utilizada maioritariamente na poesia. Também em obras literárias, letras de música, publicidade e propaganda. Então, aqui vocês têm, por exemplo, o poeminha Cinético, do Milor Fernandes. Era um homem bem vestido, foi beber do botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim, né? E as palavras retomam esse cambalear pela forma com que elas estão sendo escritas. Basta-me um pequeno gesto feito de longe e de leve para que venhas comigo e eu para sempre te leve. E aqui, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí você tem a configuração da caneca, né, até com o vapor do café espumando quente saindo dessa caneca. Refazendo, então, toda essa questão da sinestesia que está envolvida nesta mensagem. Tomou o Doril, a dor sumiu. Então, aqui você tem, nesta propaganda, uma função poética na questão da escolha das palavras, que estão rimando, e até no tamanho das palavras. A partir do momento que você toma Doril, a dor some, assim como as letras diminuem de tamanho. Na função fática, Calvin. Ah, desculpe, meus olhos estavam em modo de proteção de tela. Então, quando eu tenho as chamadas da mulher para o Calvin, eu tenho aqui uma tentativa de chamar a atenção, de assegurar que o Calvin está ouvindo, verificar se ele está ouvindo a mensagem. Portanto, tem a função fática, cujo objetivo é estabelecer ou manter um canal de comunicação entre o emissor e o receptor. É utilizada quer para iniciar uma transmissão de mensagem, quer para assegurar a sua continuação e verificar que a mensagem está sendo entendida. Quais são as suas características? Recorre a frases interrogativas para obter resposta do receptor, utiliza interjeições e onomatopeias para manter o discurso e é usada em cumprimentos, em saudações, em conversas telefônicas, por exemplo. Oi, eu, Calvin. Como vai? Belo dia lá fora, não? Yeah. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Já a função metalinguística vai ter como objetivo usar o código comunicativo para explicar o próprio código comunicativo. Nos textos verbais, o código é a língua. No dia a dia, recorremos com frequência à função metalinguística, mesmo sem nós não nos darmos conta. Por exemplo, ao questionar o interlocutor sobre algo que não se entende daquilo que ele falou, a resposta provavelmente é construída através de um texto metalinguístico. O interlocutor retoma aquilo que disse, explicando o conteúdo da sua mensagem. Quais são as características? Utiliza o código como tema da mensagem, tem uma função explicativa. Onde se usa? Né? No caso dos textos verbais, dicionários e gramáticas. Aqui vocês têm um exemplo da pintura, né? Na pintura. É sempre
uma metalinguagem, ou seja, o pintor pintando o pintor que está pintando também. E no quadrinho do Dick Brown, né, Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato, desculpem. Você é tão romântico, né? Então aqui eu tenho no Dick Brown, O Melhor de Agar o Horrível, essa questão da explicação, né, do que é amor. Ela quer uma resposta mais romântica e não vem a resposta metalinguística. Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Eu espero que vocês tenham entendido e que possamos nos ver logo mais para tratar de algum outro assunto. Até mais.